Fala torcida cruzmaltina! Bem-vindos ao canal Vasco News. Estamos de volta com mais um vídeo exclusivo de notícias do nosso gigante da colina. Antes de tudo, já se inscreva e deixe seu like para ficar por dentro de todas as informações sobre o Vascão. Agora, vamos para a notícia. A noite desta quarta-feira promete ser uma das mais quentes do futebol carioca em 2026, porque Vasco e Flamengo se enfrentam às 21h30, no Maracanã, em mais um clássico carregado de rivalidade, tensão e muita provocação fora das quatro linhas, criando um clima de decisão mesmo sendo uma partida válida pelo Campeonato Carioca. Desde o início da semana, o clássico já vinha chamando atenção, principalmente depois de o Flamengo sinalizar que poderia entrar em campo com uma equipe alternativa, utilizando jogadores do Sub-20 para preservar o elenco principal, algo que inicialmente diminuiu a expectativa de um confronto em força máxima. Porém, dias antes da bola rolar, o cenário mudou completamente, e o Flamengo voltou atrás em sua estratégia, decidindo escalar o time titular, com força máxima, deixando claro que o clube rubro-negro passou a tratar o clássico como prioridade absoluta. Essa mudança de postura já foi suficiente para aumentar ainda mais a pressão sobre o jogo, mas o que realmente incendiou o ambiente foi a coletiva concedida pelo técnico Felipe Luiz, que surpreendeu a todos com um discurso extremamente agressivo e provocador em relação ao Vasco. Durante a entrevista, Felipe Luiz demonstrou irritação ao comentar notícias que apontavam o Vasco como favorito para o clássico, algo que, segundo ele, não faz o menor sentido diante da diferença que ele enxerga entre os dois clubes no momento atual. Em tom de deboche, o treinador rubro-negro ironizou essas análises e deixou claro que não aceita qualquer tipo de favoritismo ao rival, adotando uma postura confiante, quase arrogante, que rapidamente repercutiu nas redes sociais. Felipe Luiz afirmou que o Flamengo possui um elenco muito superior, tanto tecnicamente quanto estruturalmente, e que essa diferença será vista de forma clara dentro de campo no Maracanã. Segundo o treinador, não existe comparação possível entre os dois times, e qualquer tentativa de colocar o Vasco em condição de igualdade seria, na visão dele, uma distorção da realidade atual do futebol carioca. Ainda na coletiva, Felipe deixou claro que já conversou com os jogadores do Flamengo, reforçando a importância de entrar em campo com intensidade máxima, seriedade e fome de vitória, sem dar qualquer margem para a surpresa. O discurso inflamado indicou que o elenco rubro-negro se sentiu provocado por comentários externos e pretende usar isso como combustível para uma atuação dominante no clássico. Para Felipe Luiz, o Flamengo não entra em campo apenas para vencer, mas para impor respeito, mostrar força e reafirmar sua condição de protagonista no cenário estadual. O treinador fez questão de destacar que, na opinião dele, o Flamengo é maior e melhor em todos os aspectos, desde elenco até estrutura, passando por investimentos e resultados recentes. Essa declaração caiu como uma bomba entre os vascaínos, que enxergaram nas palavras do técnico um enorme desrespeito à história do Vasco e à grandeza do clássico. A fala polêmica rapidamente se espalhou e reacendeu uma rivalidade que nunca esteve apagada, mas que agora ganha novos capítulos recheados de provocação e promessa de confronto quente. Para muitos torcedores, esse tipo de declaração só aumenta a responsabilidade do Flamengo, que agora entra em campo pressionado a corresponder ao discurso feito fora dele. Do outro lado, o Vasco aparece como um time que pode usar essas palavras como motivação extra, transformando a indignação em entrega, raça e intensidade dentro de campo. O clássico, que já seria grande por si só, ganhou contornos ainda mais dramáticos, com clima de revanche, orgulho ferido e promessas de domínio absoluto. A expectativa é de um Maracanã pulsando, com arquibancadas divididas, cânticos provocativos e um ambiente digno de um dos maiores clássicos do futebol brasileiro. A decisão do Flamengo de escalar força máxima reforça que o clube não quer correr riscos e sabe que um tropeço, após um discurso tão forte, teria consequências enormes. Já o Vasco entra em campo como quem quer provar que ainda tem voz, camisa pesada e capacidade de surpreender, mesmo sendo constantemente desacreditado por rivais. A coletiva de Felipe Luiz também levanta questionamentos sobre até que ponto a confiança se transforma em soberba, algo que muitas vezes cobra um preço alto no futebol. Em clássicos, a lógica costuma ser deixada de lado, e discursos prévios não entram em campo, o que torna o confronto ainda mais imprevisível.
A promessa de goleada feita pelo treinador rubro-negro adiciona uma camada extra de pressão, porque agora qualquer resultado diferente disso será tratado como frustração. O Vasco, por sua vez, pode se apoiar justamente nesse cenário, jogando com a narrativa de quem foi desrespeitado e subestimado. Esse tipo de jogo costuma ser decidido nos detalhes, na concentração, no emocional e na capacidade de lidar com a pressão, mais do que apenas na qualidade técnica. Enquanto isso, não se esqueça de curtir e compartilhar nossas atualizações para continuar acompanhando tudo sobre o gigante. O Maracanã será o palco de mais um capítulo histórico dessa rivalidade, com ingredientes suficientes para uma noite tensa do primeiro ao último minuto. A torcida flamenguista espera uma atuação avassaladora, condizente com as palavras do treinador, enquanto a torcida vascaína sonha com uma resposta dentro de campo. O clima é de tudo ou nada, com provocações que ultrapassaram os limites do discurso padrão e colocaram ainda mais lenha na fogueira. Independentemente do resultado, a coletiva de Felipe Luiz já entrou para a história recente dos clássicos cariocas como uma das mais polêmicas. Agora, resta saber se o Flamengo conseguirá transformar confiança em desempenho ou se o Vasco usará o desrespeito como combustível para calar críticas. O futebol tem dessas ironias, e muitas vezes pune quem fala demais antes da bola rolar. O clássico desta quarta-feira promete ser lembrado não apenas pelo placar, mas pelo contexto explosivo que o antecedeu. Cada dividida, cada lance e cada gol terão um peso emocional ainda maior, carregando as palavras ditas fora de campo. O Maracanã será testemunha de mais um confronto que vai muito além dos 3 pontos. É noite de clássico, noite de rivalidade pura, onde o futebol carioca mostra sua essência mais intensa. Agora, tudo o que foi dito ficará para trás quando a bola começar a rolar, e somente o campo dará a resposta final. Até lá, o clima segue pesado, polêmico e totalmente imprevisível, como todo grande Vasco x Flamengo deve ser. Além de tudo isso, o que mais revoltou a torcida vascaína foi o tom de desprezo explícito usado por Felipe Luiz, algo raro de se ver em coletivas recentes, principalmente vindo de um treinador que ainda dá seus primeiros passos na carreira à beira do campo, o que fez muitos questionarem se ele não ultrapassou um limite perigoso antes de um clássico tão pesado. As declarações também geraram um efeito colateral enorme, porque jogadores do Vasco passaram a ser cobrados publicamente pela própria torcida, que agora exige uma resposta imediata dentro de campo, não apenas com futebol, mas com entrega total, divididas fortes e postura de quem não aceita ser tratado como figurante em um jogo dessa magnitude. Do lado do Flamengo, a fala criou uma pressão interna gigantesca, já que qualquer vacilo, empate ou derrota será tratado como um fracasso absoluto, transformando o discurso confiante em combustível para críticas pesadas, tanto da imprensa quanto dos próprios torcedores rubro-negros. Esse cenário faz com que o clássico deixe de ser apenas um jogo do carioca e se transforme em um verdadeiro campo de batalha emocional, onde orgulho, vaidade e provocação entram em campo junto com os jogadores, elevando o risco de um jogo tenso, quente com chances reais de confusão do início ao fim. Apresentamos notícias do Vasco diariamente. Inscreva-se e deixe o seu like para continuar recebendo novidades do Vascão. Até o próximo vídeo. Saudações vascaínas!